Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje do fundo de infra da Capitânia, o CPTI 11, né? Nesse canal aqui a gente fala sobre fundos de infraestrutura e é a primeira vez que a gente está falando sobre o CPTI 11, né? Se você também acha que a infraestrutura é um setor importante, onde tem oportunidade no Brasil, já deixa a sua inscrição, tá? Ele é um fundo que começou em janeiro ali, de 2021, tá? A taxa de administração é de 1% sobre o patrimônio líquido e uma notícia excelente, não tem taxa de performance, tá certo? Então vamos rapidamente aqui para algum resumo. O fundo já conta ali com mais de 20 mil cotistas, tá, na sua base. Ele passou por uma emissão recente, ele, né, aumentou bastante o patrimônio líquido dele. Hoje o fundo conta com mais de 736 milhões de patrimônio líquido, tá? Tá negociando com um pequeno desconto ali do seu valor patrimonial de mercado, né? Cota 99,24, valor de mercado a 98, tá? Distribuiu R$ 1 por cota, a gente vai ver isso com mais detalhe. Nesse momento eu queria te falar já que esses fundos, tá? Eles apresentam isenção de imposto de renda para os investidores pessoa física, tanto para a alienação das cotas com ganho de capital, né, mais conhecido como lucro, como para os rendimentos. No caso, esse R$ 1 aqui vai ser isento do imposto de renda, tá? Que fique claro para você. Então, né, vamos. Aqui ele tem um overview que a gente faz um pouquinho diferente, né? Mas vamos falar aqui rapidamente, só para ter uma visão geral já. 45 ativos, né? Marcado a IPCA mais 8,35, duration de 4,60 anos, range médio dos ativos a gente vai ver isso tudo com mais detalhe, tá? Como eu falei, né? R$ 1 por cota, o que dá um dividend yield anualizado de 12,24%. Lembrando, né? O que é o dividend yield anualizado? É você projetar esse R$ 1 com base no valor de mercado, né, da cota aí desse fechamento desse relatório, tá? Nos últimos 12 fica parecido, né? O fundo distribuiu até um pouco mais, tá com dividend yield de 12,76, tá? Também poderia vir com essa sigla aqui, LTM, né, que significa os últimos 12 meses, tá certo? Em relação ao mês, resultado caixa líquido de 1,24 por cota, tá? Resultado contábil de 90 centavos por cota. Ainda não há uma definição, uma padronização de qual regime, né, legalmente tem que seguir. Então, o Capitânia opta por apresentar os dois aqui para você, tá? E essa parte aqui você vai precisar de muita atenção, porque isso é o que diferencia o CPTI dos demais fundos de infra, na minha humilde visão, tá certo? Então, a parcela de juros, tá, do resultado, ela representou 18%, enquanto a atualização monetária é 5%, e o ganho de capital, é isso mesmo que você está vendo, 78% do resultado, tá? Então, 78% do resultado foi proveniente de ganho de capital. Então, ele é um fundo que ele tem essa pegada de movimentar a carteira, né? Ele gosta de fazer um trade, é uma questão ali também cultural até da casa, em geral, né? Falando aqui agora de maneira bem geral, os fundos da Capitânia, eles geralmente têm essa pegada de, né, movimentar a carteira, de procurar trade, enfim, é uma característica, né, da casa como um todo, né, que se reflete na administração dos fundos, tá? Movimentação aqui, ele adquiriu 3 aquisições aqui no mercado primário, a gente vai ver quais são elas, tá? Então, passando aqui, né, para a movimentação do fundo, né? O fundo comprou, né, adquiriu um ativo da empresa de saneamento da Bahia, né, a Embasa, com uma taxa ali de IPCA mais 8,60 e uma duration de 5,5 anos, tá certo? Comprou também ativo da Atom Energia, tá? Pagando ali CDI mais 5,25, uma duration de 4,9, e da 3R, né, essa empresa de petróleo aí da Bolsa, pagando ali 8,42, uma duration de 5,6 anos, tá? Com isso, ele encerra ali com 45 ativos, um carrego bruto de IPCA mais 8,35, né, 308 basis points de spread, né, de uma NTNB de título equivalente, uma duration média de 4,6 anos, tá? Exposição média por ativo de 2,17, sendo que a maior não ultrapassa 4,70. Então, dá para ver que ele é, sim, diversificado, tá? Em termos de proventos, né, tá aqui um histórico mais alongado, como a gente já falou, né, da data desse relatório aqui, né, 30 de novembro, pagou R$ 1, dividendo de 12,24, e aqui do ladinho a gente vê
a média, né, do ano, né? Quando ele começou lá em 2021, ele pagou na média ali 1,13 centavos, o que dá um dividend yield de 13,24. Em 2022 ele pagou na média 1,46 por mês, tá? O que dá um dividend yield, né, anual ali de 17,88%, e até o presente momento de 2023 ele está pagando em média R$ 1,05 por cota, o que dá um yield anualizado ali de 12,80, tá? Aqui é um pouco de mais do mesmo, ele só acrescenta ali a diferença do preço de fechamento e preço de mercado. Como eu falei, né, ele passou por uma emissão recente aqui, foi em setembro, né, uma emissão grande de mais de 285 milhões de reais. A gente vai ver quanto que ele está de caixa, né, quando a gente chegar ali na parte da carteira, tá? E essa parte também é importante, a parte, né, da DRE aqui do resultado, né? A linha que chama a nossa atenção, como eu falei para você, é a linha de ganho de capital. Você vê que ele realiza ganhos de capitais recorrentes, né, todo mês. Claro que ele não tem como garantir um valor fixo, né? Depende das condições de mercado, mas, né, a gente já viu lá, né, isso foi em novembro, isso foi responsável por 78% do resultado, tá certo? Aqui, né, o resultado caixa do fundo foi 1,24, resultado contábil 90 centavos, distribuiu R$ 1 ali por cota, tá? Ele está com um resultado acumulado negativo, tá? De 1,01 aqui em 2023, né? Ele provavelmente vai fazer essa equalização até o final do ano, né? A maioria das debêntures, né, eles pagam os juros ali de forma semestral, diferente ali dos fundos imobiliários, né, que tem a obrigação de distribuir o rendimento, né? A indústria toda, como um todo, distribui mensalmente. Os FIINFRAs também passaram a distribuir mensalmente, mas não há essa obrigação, né? Isso é uma discricionalidade do gestor. Enfim, o mercado já se adaptou e eles, né, optam por linearizar bastante essa distribuição, embora o resultado deles seja mais volátil por conta dessa pegada de movimentar a carteira, tá? Então, aqui a quebra do resultado, né, um pouco que a gente já viu também, ganho de capital, essa barra escura aqui em novembro, né, representando grande parte do resultado, atualização monetária e juros. E resultado caixa por cota e distribuição, né, novembro ele gerou em 24, distribuiu apenas R$ 1. Né? Novembro é um mês que as debêntures também geralmente tem essa data, né, geralmente é pagamento semestral, então novembro, dezembro, junho, julho são datas tradicionais ali, às vezes janeiro também, de repente, são datas tradicionais ali de pagamento de juros de debêntures, né, principalmente as mais longas, tá certo? Então aqui a gente chega na carteira do fundo, talvez naquela parte que mais interessa também. Então a exposição por segmento aqui, ele está bem diversificado, né? Geração aqui ele incluiu geração todo tipo, tá? Inclusive as, né, energias renováveis, tá? Rodovia também tem um peso bom de 21%, saneamento peso de 9,7%, que eu acredito que é um setor que vai crescer muito. A gente tem tido muita emissão ali de saneamento nesse ano de 2023, telecom 14%, as demais aqui, como vocês podem ver, e ele está ali com 3% de caixa, tá certo? Então aqui a gente vê, né, 2,99, aí ele arredondou para 3, aqui está a exposição por devedor e por risco, né, Rota dos Bandeirantes com 4,67, Codesa com 4,30, Liga Telecom 4,22, uma outra rodovia aqui 4,13, enfim, Americanet, que é telecomunicações com 4, né, maiores posições, né, na base de 4 ali, bem diversificado, presença, tanto diversificação por ativo, como a diversificação por segmento, tá? E aqui foram as novas aquisições, né, que eu destaquei aqui para vocês. Em base, né, pegou ali 2,58 do PL, 3R Petróleo com 2,43 do PL e a Atom Energia com 1,42% do PL, que foram as movimentações que a gente tinha visto lá em cima, tá? Então, já chegando quase no final aqui, a carteira de crédito um pouco mais detalhada, né, com o seu respectivo rating de crédito, né, percentual do PL, como eu destaquei, aqueles 4% lá em cima, são as maiores posições, aí tem a duration, percentual
em CDI. Esses títulos aqui são um pouquinho mais arriscados, tá? Estão classificados como BBB aqui, todos de geração, né? Debênture da OX. Enfim, uma posição também pequena, né? De 0,36 cada ativo, não é de se estranhar. E aqui ele traz um breve resumo, né, das operações que ele fez aqui no mercado secundário. E aqui a rentabilidade, né, que desde o início do fundo, o fundo conseguindo bater ali o CDI, que foi um CDI alto no período, né? O índice ali das debêntures de infra também conseguiu bater, o IMAB conseguiu bater, então até agora o fundo tem remunerado adequadamente o seu cotista, tá certo? Então, por hoje era isso, não deixe de se inscrever no canal, deixar um like, compartilhar com seus amigos que também investem nos fundos de infraestrutura. Grande abraço!